Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Bom, o meu nome é Eliane e a nossa palestra de hoje tem como tema: a alegria atrai boas vibrações. Então, começando com uma citação do Emmanuel, ele diz assim: se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. Então, olha, a gente sabe que não está aqui, né, nesse mundo para desfrutar dos prazeres, para ter satisfação pessoal, né? Não só isso, né? E nem para passar férias, né? Então, nós nem estamos assim alicerçados no menor esforço ou na falta de responsabilidade quando nós estamos aqui encarnados. Mas as lutas naturais que a gente tem, que nós traçamos aí no nosso caminho, elas não justificam que a gente possa dispersar a alegria, uma alegria sadia, capaz de irradiar tanto a serenidade quanto a confiança daqueles que nos rodeiam. Tá? Então, o que seria a alegria? É um estado de satisfação extrema, é um sentimento de contentamento ou de prazer excessivo e a alegria de ser feliz. Então, ela também expressa uma circunstância ou uma situação feliz, que é a condição de satisfação da pessoa que está contente, que está alegre. Aquilo que causa contentamento ou prazer. Então, é a ação de se divertir, de se entreter ou mesmo de alegrar alguém. A alegria, ela é a emoção mais desejada por todas as pessoas, né? Parece que assim a gente está sempre em busca da alegria. Ela é exaltada ao prazer, à ação, a sensação básica da alegria é nos motivar. Ela traz uma motivação para que a gente possa ter uma ação, uma interação com o mundo e também estabelecer relações que a gente chama de relações interpessoais com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Em contrapartida, a gente tem a tristeza. Então, tristeza é o seguinte: se a gente não tiver um equilíbrio entre as emoções, principalmente com relação à alegria, a tristeza pode provocar tanto um isolamento social, como uma falta de energia e motivação para lidar com os diversos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Então, a gente pode assim classificar, se fosse uma balança, né? A tristeza seria assim aquela situação mais deprimente, aquela situação que nos impede de agir, e a alegria é o contrário, né? Aquela que nos impulsiona a realizarmos as coisas. Então, a alegria também pode ser vista como um sentimento de contentamento, prazer de viver, satisfação, exultação. E nas pessoas ela costuma ser expressa através de risos ou sorrisos, né? Então você sabe que alguém está alegre, que alguém está bem, pelo sorriso que essa pessoa proporciona às pessoas com as quais ela se relaciona. Então, olha, mesmo assim, quando a gente está sozinho, às vezes a gente ri sozinho, né? Porque é a nossa expressão de alegria. Então, olha, o rir faz tão bem à saúde, tanto a nossa com quem convive com a gente. Inúmeros estudos já comprovaram que o ato de dar risada, de gargalhar, ele ativa algumas substâncias no nosso corpo, que trazem sensações sempre benéficas. Por quê? Porque, olha, o riso, ele aumenta os níveis de dopamina, que é uma substância que está ligada ao prazer e ela é responsável pela nossa alegria. Ela age no nosso cérebro, diminuindo os níveis de estresse, e melhora a capacidade do corpo até de combater infecções, né? Então, quer dizer, olha quantos benefícios a gente tem aí só com o nosso sorriso, com a nossa alegria. E também tem mais, né? Uma gargalhada, ela pode reduzir até a sensação de dor. Tá? A endorfina liberada no corpo, ela cria um estado leve de euforia e tem até uma ação analgésica, amenizando essa sensação de dor. Tem um outro neurotransmissor que chama serotonina. Ele diminui o estresse ao combater diretamente o cortisol, né, que é essa substância que é liberada quando você, né, não está bem, e ele libera reduzindo o estresse. Então, ele está
sempre trazendo benefícios para nós, né? Então, existe um neurocientista, ele é cognitivo, ele chama-se Scott Wines. E ele diz assim, que o humor revela muito sobre a nossa humanidade, sobre como pensamos, como sentimos. Então ele diz assim, olha, o riso é o resultado da longa batalha cerebral entre emoções e pensamentos opostos. Ao chegar ao ápice da confusão, sem nenhuma alternativa de solucioná-la, nós rimos. Então, sabe quando você chega numa situação que parece que é uma encruzilhada, um final de túnel, não vejo nada à minha frente, né? A gente acaba rindo, né? Porque parece que, como é que eu vou sair dessa sensação, como é que eu vou sair dessa situação? E o que nos beneficia ao rirmos, né? A gente acaba liberando todo esse cortisol e faz com que a gente sinta assim, um prazer, uma facilidade, e aí você até encontra respostas para as suas dúvidas, ou, né, de como você continuar a sua caminhada. E assim, não só nos reconciliamos a ideias contrárias, como enxergamos respostas. Tá? Então, rir nos conecta a outras pessoas para dividir nossas lutas, nossos temores e confusões. Tá? E também, assim, só uma parte aqui, quando a gente fala de confusão, é bem diferente de conflito. Né? Então, por exemplo, como é que você entra num conflito? Quando você tem duas situações e você não sabe qual delas que você vai seguir, né? Qual que eu escolho? Essa ou essa? Né? E a confusão, ela é justamente o contrário, ela é provocada justamente porque você tem um excesso de informações e aí você fica perdido, né? Por onde eu começo? Tá? Então, isso acaba, o sorrir acaba fazendo com que isso se dissipe. Bom, e mais recentemente também tem um estudo finlandês que trouxe a hipótese de que outras substâncias no nosso corpo ativadas pelo riso são capazes de promover laços afetivos entre os que compartilham a risada. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, como é que vocês se conheceram? Como é que você conheceu esse amigo, ou a sua companheira, a sua esposa, né, o seu marido? E as pessoas dizem assim, sempre podem perceber que normalmente são situações que provocaram riso, situações engraçadas, que as pessoas se divertiram na situação, né? Então, é como a gente acaba criando esses laços. São pessoas que acharam as mesmas coisas divertidas, as mesmas coisas engraçadas, né? Então, isso explicaria porque a espécie humana foi capaz de estabelecer não só relações, mas vínculos sociais. Né? Então, isso é muito frequente quando você vai a uma festa, quando você vai a uma reunião ou a um encontro, né? Você vai sempre procurar aquelas pessoas que têm mais afinidade com você. Se você não conhecer ninguém, normalmente você acaba se infiltrando num grupo, que é aquele grupo que está sendo mais divertido, mais engraçado, ele se torna mais acolhedor. Então, olha, isso acontece também nos hospitais, é fácil a gente perceber como o riso modifica o ambiente e quebra barreiras, aproximando pessoas, criando esses laços, né? Tem um grupo que ele é bastante conhecido no mundo todo, que chama Doutores da Alegria. Eles atuam nos hospitais, normalmente os hospitais de câncer infantil. E eles dizem o seguinte, que as risadas começam a contagiar, por exemplo, quando eles vão, né, a um leito, essas risadas que essa criança emite, né, ela vai contagiando outros leitos. E eles dizem assim, e aí a gente vê muito rapidamente a transformação do ambiente no quarto, no hospital, né? Então a diferença é visível e a experiência é muito gratificante. Todos ganham com esse benefício que se torna uma reação em cadeia. O ato de sorrir é um importante elemento na recuperação de pacientes também. Tá? Então, olha, o que a gente encontra, né, na doutrina espírita, né, na literatura espírita.
Jesus, quando entre nós, ele recolheu os reflexos da nossa inferioridade moral, mas não se entregou ao desânimo e nos legou pela ressurreição a mais completa mensagem de alegria que o homem jamais recebera. Tem um filósofo que é conhecido, creio que é conhecido de todos nós, que é o professor Mário Sérgio Cortella, e ele costuma dizer assim, que ele é muito otimista. Então ele fala assim que as pessoas que são pessimistas, normalmente elas têm muito pouca vontade de realizar alguma coisa, né? Ele até fala assim, são pessoas que, né, são mais, aqueles que são mais vagabundos normalmente são otimistas, são pessimistas, desculpe. Então ele fala assim, que o pessimista ele não faz nada de bom, ele também não espera nenhum resultado, ele senta e espera dar errado. Aí você diz assim, mas não está dando errado, né? Aí o pessimista diz assim, espera que você vai ver. Ou seja, se eu não tive nenhuma ação, se eu não realizei nenhum movimento, como é que eu espero que dê alguma coisa certo? Tá? Então a frase predileta dele, do pessimista, é dizer que horror, alguém tem que fazer alguma coisa, menos ele, né? E já o otimista, ele se movimenta para dar certo. Mas ser otimista é uma coisa que dá muito trabalho, né? A gente tem sempre que ir atrás dos resultados, tem que estudar, tem que realizar. Comparando também essa informação com o que acontece nas casas espíritas, né? Quando eu tenho um interesse em conhecer mais a respeito da doutrina, me especializar mais, né? Eu venho procurar o quê? A literatura, venho procurar os cursos, né? Eu venho procurar conhecer mais a respeito do assunto, me informar mais a respeito do assunto. Então, tem muita gente que fala assim, já li um livro do Chico Xavier, então eu já sei tudo do espiritismo. Então, quer dizer assim, por mais que a pessoa esteja há muitos anos na doutrina, a gente nunca diz eu sei tudo a respeito do espiritismo. Por quê? Porque a gente está todo dia aprendendo. E isso não só no espiritismo, com tudo que acontece em nossa vida, né? Tinha uma pessoa que vivia na época, que eu até citei aqui no mês passado, o Bartolomeu, ele vivia lá na época de Jesus, né? Então, ele era considerado o hard lá da antiguidade. Acho que vocês vão se lembrar, lembra aquele desenho que tinha do Lip Hard, do leão e a hiena, né? Então o leão era todo otimista, né? Ele falava, vamos fazer assim, vamos fazer tal. E a hiena falava, não vai dar certo, né? Ela falava, céus, dia, né? Então estava sempre assim, de baixo astral, tá? Quer dizer, já estava sempre triste, insatisfeito, sabia, né, que alguma coisa ia dar errado. E no final, nem sempre tudo dava certo mesmo, né? Mas por quê? Porque o leão, ele vivia numa fantasia e não num plano de ideias, de imaginação. Então, olha, imaginar nos ajuda a atingir nossos objetivos. E o fantasiar é a gente viver fora da nossa realidade. É tentar algo que não pode ser atingido. Então, isso acontece muito com aquelas pessoas que ficam se comparando a outros e acabam, né, ficando frustrados, não conseguem conquistar aquilo que pensam, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca jogou futebol na vida fala assim, não, agora eu vou jogar que nem o Neymar, né? E eu vou ganhar o dinheiro que ele ganha. Quer dizer, não vai dar certo, né? Então são coisas que a gente precisa fazer comparação. Então, ao invés de eu me comparar com o Neymar, eu vou falar assim, puxa, né, o que eu poderia ganhar se eu fizesse mais exercícios, ou se eu procurasse, né, uma vida mais saudável, talvez até uma vida de esportista, né? Mas não pensando nesse nível, tá? Então é como aquela pessoa que quer ser um grande pianista, né? Mas ela não quer nem estudar, nem se dedicar, nem passar aquelas horas todas que a pessoa tem que passar treinando, né? Então, é claro que a pessoa não vai atingir os objetivos, tá? Por exemplo, o Thomas Edison, né, aquele que acabou descobrindo como é que se construiu uma lâmpada, né? Ele dizia assim que um bom resultado, quando você quer ter um bom resultado, são 1% de inspiração
e 99% de transpiração, tá? Então, se a gente não levantar, não procurar um movimento, não procurar, né, como fazer, né, você pode ter só uma ideia, uma grande ideia, mas ela acaba se perdendo, tá? Então, todas as vezes que um projeto é colocado em prática, ele já foi elaborado nesse plano que a gente chamou de plano das ideias, que é o da imaginação. E quando surge uma ideia e você se identifica com ela, você toma posse dela e ela passa a ser sua. Então, ficar sempre atento à ideia que assumimos, se ela expressa aquilo que gostaríamos de ser. Então, por exemplo, olha, tem uma ideia, essa ideia, né, eu já conquistei, já estou achando que é minha, né? Claro, né? A gente tem aí toda a comunicação espiritual. E essa ideia, só que a gente não pode esquecer daquele requisito, que é o vigiai, né? Então, eu quero levar adiante essa ideia tem a ver comigo, com a minha pessoa, né? Com a forma que eu pretendo ser, tudo bem, né? Eu vou assumir essa ideia. Agora, se não tiver, né, nada a ver comigo, então eu tenho que vigiar e falar, bom, essa ideia não serve para mim, não serve para minha pessoa, não serve para minha personalidade, tá? Mais ou menos assim, eu penso em ser cada vez mais uma pessoa muito justa, né? Se vier uma ideia lá daquelas do tipo assim, vamos levar vantagem em tudo, né? Quer dizer, tá contrária àquela ideia que eu estou pensando, aquela ideia que eu pretendo para a minha vida, tá? Bom, então a construção do ser humano, ela está sempre alicerçada na imaginação e na vontade, ou seja, a gente tem que planejar e executar. Se você não estiver fazendo isso, a gente está só sobrevivendo, a gente não está vivendo, não está aproveitando toda essa encarnação que já foi nos destinada, né? Que já foi nos doada. Inclusive, eu estava vendo aí uma estatística, e agora em novembro nós seremos 8 bilhões de habitantes na face da Terra, né? E segundo uma obra do Emmanuel, ele dizia assim, que no mundo nós teríamos 22 bilhões de espíritos, né? Então, se esse dado, né, acredito que esteja próximo dele, ou está correto, né? Significa assim que nós temos uma chance maior do que outros 12 bilhões que estão desencarnados, tá? Então, a gente aproveitar muito a vida que a gente tem, né? Vivendo sempre com alegria, com prazer, né? Um prazer no sentido assim, de alguma coisa ser bom para mim e ser boa também para as pessoas com as quais eu convivo. E ser boa para a humanidade, né? Para o nosso planeta, tá? Então, olha, do mesmo modo que uma manifestação pessimista e triste induz ao sofrimento dos que nos ouvem, a alegria restaura o equilíbrio e a paz entre nós. Então, busquemos cultivar a alegria em nosso caminho, e essa alegria será sempre acrescentada mais à frente, pois o sorriso sincero, nascido de um coração que ama e confia em Deus, será sempre uma luz a irradiar-se no nosso domicílio interior. Bom, muito obrigada.